Olá, galerinha do nono ano, bom dia. Vamos dar continuidade à nossa apostila. Hoje, na segunda semana. Semana passada a gente começou a falar sobre a Primeira Guerra, não é isso? Segunda Guerra, perdão. Começamos a falar sobre a Segunda Guerra e hoje nós vamos ver os momentos decisivos da guerra. Então vamos lá. É a Primeira Guerra mesmo, estou confundindo, é porque eu vi o nome Segunda aqui. Não, é Primeira Guerra. Na aula passada, nós vimos as principais causas, né, que levaram ao início da Primeira Guerra. E aí, em seguida, na aula de hoje, nós vamos ver os momentos decisivos da guerra. Então, a partir de 1917 ocorreram alterações significativas. Vamos ver, ó, a Rússia retirou-se do conflito mundial, né, por causa da Revolução Socialista que ocorreu no país, né, assinando um tratado de paz com a Alemanha, que a gente vai chamar esse tratado de Tratado de Brest-Litovsk. Tratado de Brest-Litovsk. Tratado de paz com a Alemanha e a Rússia então acaba se retirando do conflito porque estava havendo uma revolução socialista dentro da Rússia. Então, né, como estava tendo uma revolução lá, eles não tinham como estar, né, com uma disputa, com um conflito mundial. Então, com a saída da Rússia, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro lançaram toda a sua ofensiva contra a França. Aí o que vai acontecer? Os Estados Unidos agora elas entram no conflito, ao lado contrário, né, dos alemães, ao lado da Entente. Por quê? Temiam a perda de seus investimentos na Europa. O que vai acontecer? Os Estados Unidos tinham muitos investimentos na Europa, principalmente na França, né? Então, temendo perder esses investimentos, o que os Estados Unidos? Não, os Estados Unidos vão intervir também e vai entrar ao lado, né, da França ali na Entente. Usaram como pretexto o afundamento de navios norte-americanos por alemães, claro, né? Eles vão usar como pretexto. A grande quantidade de armas e soldados que os Estados Unidos enviaram para a Europa fortaleceram os aliados e colaborou de forma decisiva para a vitória da Entente. Então, olha aí, ó, os Estados Unidos foi decisivo na Primeira Guerra, foram decisivos, porque eles chegaram, já estava se formando uma grande potência, como é hoje, né? Os Estados Unidos são uma grande potência mundial, então eles trazem todo o investimento bélico de armas, de soldados para a Europa. E isso vai fortalecer cada vez mais a Entente e a vitória já era certa. Em 1917, o Brasil declarou guerra à Alemanha depois do ataque em seus navios mercantes por submarinos alemães. A participação brasileira foi muito pequena, né? Limitou-se ao envio de uma missão médica e ao policiamento do Oceano Atlântico pela Marinha. Então, a participação do Brasil na Primeira Guerra foi muito pequena. Contando com a ajuda militar dos aliados, os franceses conseguiram fazer com que as tropas alemãs recuassem. Os aliados ocuparam então a França e a Bélgica. Era o começo do fim. A partir de 1918, o reforço dos Estados Unidos com suprimentos e tropas ajudou os aliados a vencerem a guerra. Então, nós vamos ver que a Entente consegue, então, vencer a Primeira Guerra Mundial e a Alemanha sai arrasada, sai destroçada dessa guerra. A volta da paz, nós vamos ver na Conferência de Paris, em janeiro de 1919, alguns chefes de estados reuniram-se para discutir as condições da paz. Olha lá, durante a conferência, o presidente Woodrow Wilson, dos Estados Unidos, apresentou uma proposta de paz em 14 pontos, propondo um acordo de paz sem indenizações, nem anexações territoriais e a criação da Sociedade das Nações, ou Liga das Nações, né, com a finalidade de manter a paz mundial. Então, basicamente, o que vai acontecer nessa conferência? Eles criam a Liga das Nações, né, que mais tarde os Estados Unidos saíram da Liga das Nações, pois o Senado norte-americano não quis ratificar o Tratado de Versalhes, né, mais tarde. Então, a Liga das Nações
é surgida aí para evitar que uma nova guerra mundial aconteça, né? Ou seja, o Wilson propôs um acordo de paz, o presidente dos Estados Unidos, no qual não houvesse vencidos e nem vencedores. Proposta essa que não foi aceita pela Inglaterra e França. Então, o que vai acontecer? O Wilson, ele propõe paz, mas ele diz, olha lá, ele propõe que que eles saíssem da guerra sem indenização, sem anexar território, sem, né, mas criaram a sociedade. E aí isso, né, fazia com que a guerra não tivesse vencidos e nem vencedores. Mas a Inglaterra e a França não vão aceitar. E aí o que vai acontecer? Por que isso acontece? Porque eles queriam afastar a Alemanha do centro do cenário político da Europa. Aí o que vai acontecer? Assim, em 28 de junho de 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes, que definiu os termos de paz para o fim da guerra. Neste, a Alemanha foi considerada a única culpada da guerra, e assim foram-lhe impostas sanções duríssimas. Então, o que acontece? O Tratado de Versalhes vai culpar a Alemanha pela guerra, né? E vai definir ali o fim da guerra em 19. Então, quais são essas sanções duríssimas que a Alemanha teria que pagar? Ó, parte do seu território foi ocupado, foi obrigado a devolver para a França a região da Alsácia-Lorena, a região que os alemães haviam ocupado dos franceses, perdeu suas colônias na África e na Ásia, teve que desocupar o território ocidental europeu, teve que entregar o material de guerra, o material de guerra pesado, teve que libertar seus prisioneiros e ainda pagar indenização de guerra. Então, para um país que já estava derrotado, que já havia perdido ali muitos soldados, muito dinheiro, porque foi investimento na guerra, ainda ter que fazer tudo isso, perder tudo isso, a Alemanha saiu devastada. O povo alemão considerou injustas, vingativas e humilhantes as condições impostas pelo Tratado de Versalhes. Na Alemanha, a crise econômica e o avanço das ideias socialistas provocaram inúmeras manifestações contra o governo. Em 1919, o rei Guilherme II, bastante enfraquecido, abdicou e foi proclamar a República em 9 de novembro, denominada como República de Weimar, um sistema de governo bem diferente do Império Alemão pré-guerra e que pretendia resolver dentro do possível os graves problemas que o país enfrentava na fase do pós-guerra. Então nós vamos ver que a Alemanha, né, entrou ali num período de grave crise, né? E ainda, quais foram as consequências da Primeira Guerra Mundial? Vamos lá. Foram muitos e significativos os efeitos da Primeira Guerra. A Europa perdeu 10 milhões de homens e ficou com 20 milhões de mutilados. Muitas pessoas morreram. Mesmo aqueles que venceram, perderam seus soldados. Houve a criação da sociedade, né, ou Liga das Nações. Houve um declínio da Europa devastada pela guerra, os campos destruídos afetaram a produção agrícola, os portos e as entradas foram arrasados, o que prejudicou o comércio e as cidades foram arruinadas. O desemprego acentuou-se nos países europeus. Olha que tragédia, pessoal. Mesmo aqueles países que venceram, nós vamos ver que na Europa, no geral, né, muita coisa ruim aconteceu. A ascensão, claro, isso vai... E quem que vai sair grandioso com isso são os Estados Unidos, que investiu na guerra, venceu, mas não teve ataque nenhum lá, né, digamos assim. Nós vamos ver a ascensão dos Estados Unidos, a grande potência do mundo ocidental em razão dos enormes lucros obtidos com a guerra. Então, com a vitória da Primeira Guerra, os Estados Unidos vai se despontar aí como uma grande potência no mundo. Os Estados Unidos também foram também os maiores financiadores da reconstrução da Europa no pós-guerra. Então, são os Estados Unidos que vão financiar a reconstrução europeia pós-Primeira Guerra. O Império Britânico declinou economicamente, né? A Inglaterra vai passar por um período de declínio na economia. Os impérios Alemanha, né? Austro-Húngaro e o Império Otomano entraram em colapso e passaram por processos de fragmentação. Olha lá, fragmentação é separação, né? O que aconteceu?
O Império Austro-Húngaro foi desmembrado. Isso fez com que a Áustria perdesse sua saída para o mar. O acordo também forçou que fosse reconhecida a independência da Polônia, Tchecoslováquia, Hungria e Iugoslávia. São países que ficaram independentes pós Primeira Guerra. No Império Russo, as repúblicas bálticas tornaram-se independentes. Finlândia, Estônia, Letônia e Lituânia foram países, né, que também ficaram independentes, que pertenciam ali à Rússia, né? E a Túrquia emergiu do ex-Império Otomano. Então, várias transformações nós vamos ter na Europa. Ainda nós temos o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, tudo resultado da Primeira Guerra. Né? Durante o período da guerra, ocasionou o movimento em prol do voto feminino logo após o término do conflito. Como muitos homens estavam na guerra, o que vai aumentar? O aumento das mulheres no mercado de trabalho, porque a maioria dos homens estavam em guerra, e isso vai impulsionar um movimento para que fosse liberado o voto feminino, que até então era proibido. As ideias socialistas propagaram-se, consagradas pela Rússia em 1917. Essa ideia, quando eu falo ideia socialista, é uma ideia contrária ao capitalismo, né? O socialismo vem com uma ideia... O que é o capitalismo? Não é a obtenção de lucro? Olha o que nós estudamos lá no final da Idade Média, quando surgiu o capitalismo. A ideia de ter lucro, não é isso? Mercantilismo? Então, o socialismo vem com uma ideia de que todo mundo é igual a todo mundo deveria compartilhar de forma social as coisas, né? Não existe o muito rico nem o muito pobre. Mas, se a gente for analisar, nem todos os modelos de sociedade são corretas, né? São perfeitas, digamos assim. Então, crise das democracias liberais. Houve o avanço e o fortalecimento dos nacionalismos, que se tornaram radicais na Itália, na República de Weimar, né, na Alemanha, na Espanha e em Portugal. Nós vamos ver a ascensão, o crescimento do totalitarismo, que é o nazifascismo, né, que essa ideia radical das coisas, né? Sempre que vocês virem o nome totalitarismo, as pessoas eram totalitárias, são pessoas radicais, que têm pensamentos totalitários sobre certos assuntos. Então isso cresce na Europa e nós vamos ver que a Primeira Guerra Mundial vai resultar na Segunda Guerra Mundial, que acontece ali coisa de 20 anos depois, né? Vamos para as atividades, então. Número 6. A partir de 1917 ocorreram significativas alterações na Primeira Guerra Mundial. Descreva abaixo. Então, quais foram as alterações na Primeira Guerra Mundial a partir de 17? Né? Uma das coisas é a entrada dos Estados Unidos na guerra, mas o que mais? Escreva aí no número 6. Número 7. Como foi a participação do Brasil na Primeira Guerra? O Brasil participou de forma efetiva? Qual foi a participação dele? Escreve aí no número 7. Número 8. Em janeiro de 1919, alguns chefes de Estado reuniram-se na Conferência de Paris. O que foi proposto nessa conferência? A proposta foi aceita por todos? Justifique sua resposta. Então, o que vai propor lá na Conferência de Paris, né? Lembra que eles queriam propor alguma coisa e teve 2 países que foram contra, né? Não foram aceitos por todos. Por que não foram aceitos? O que eles queriam? Escreve aí no número 8. Número 9. Em 28 de junho de 1919 foi assinado o Tratado de Versalhes, que definiu os termos de paz para o fim da guerra. Segundo o tratado, qual país foi considerado o único culpado pela guerra? Descreva as duras sanções que lhes foram impostas. Na número 9 aí, você tem 2 perguntas. Você vai dizer qual país foi o único culpado, considerado no Tratado de Versalhes, e quais foram as duras sanções que lhes foram impostas. Você vai escrever aí na número 9. E número 10, nós temos aqui, ó, qual das opções abaixo não é uma consequência da Primeira Guerra? Então, nós temos 4 opções, 4 frases. Das 4, 3 são consequências da Primeira Guerra. Eu quero que você marque aqui não é consequência, certo? Vamos lá. Letra A. A Europa perdeu 10 milhões de homens e ficou com 20 milhões de mutilados. Acho que nós falamos disso, né? Então é uma consequência. Letra B. Criação da sociedade ou Liga das Nações?
Letra C. Ruína e decadência econômica do Brasil por ter perdido a guerra. E aí? Letra D. Ascensão dos Estados Unidos à grande potência do mundo ocidental. Tem um aí que está errado, pessoal. Marca qual é o errado. E aí a gente finaliza a nossa aula de hoje. Voltamos na semana que vem com a terceira semana, onde aí sim nós vamos falar melhor sobre a Revolução Russa. Sabe a revolução que estava acontecendo na Rússia, que fez com que a Rússia saísse da Primeira Guerra? Pois é, nós vamos ver melhor na próxima aula, na próxima semana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estarei disponível para vocês. Até então a nossa próxima aula. Muito obrigado, pessoal.